Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você, para Carol, para quem nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Bem, Vera, hoje, então, portanto, a primeira turma do STF aceitou por unanimidade, como você já vinha falando, a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e militares, 8 pessoas no total por tentativa de golpe. O julgamento começou ontem, a análise começou ontem, se estendeu para essa quarta-feira. A gente imaginava que poderia se estender ainda mais, o que acabou não acontecendo, né? E a gente vai agora a Brasília, porque o Igor Cardim vai trazer para nós os principais pontos desse julgamento. Pois não, Igor? Débora, boa noite para você, para Carol e para Vera. Pois é, por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal aceitou a denúncia e tornou réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados por participação na trama golpista. Na avaliação dos ministros, a denúncia do Ministério Público trouxe elementos mínimos suficientes para abrir a ação penal e investigar os denunciados. Para surpresa de muitos, o relator ministro Alexandre de Moraes, no início do voto, apresentou uma sequência de vídeos e fotos dos ataques golpistas de 8 de janeiro como forma de rebater os argumentos de aliados do ex-presidente que minimizaram o atentado aos prédios dos 3 poderes. O Congresso Nacional, Palácio do Planalto, nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse momento. Ao longo do voto, de quase 2 horas, Moraes não só citou a participação de cada um dos denunciados na trama, como fez questão de relacionar o ataque do dia 8 às reuniões à minuta de decreto de golpe e até mesmo às lives promovidas por Bolsonaro. Em mais um contraponto às defesas, o relator disse que mensagens e áudios encontrados comprovam a participação de Bolsonaro e dos outros 7 na trama golpista. O presidente determinou, após as eleições, que assinasse uma nota pela manutenção das pessoas na frente dos quartéis. E não há mais nenhuma dúvida que o denunciado Jair Messias Bolsonaro conhecia, manuseava e discutiu sobre a minuta do golpe. As interpretações sobre o fato vão ocorrer durante a instrução processual penal. Se ele analisou, não quis, se analisou e quis, isso será num juízo de culpabilidade. Mas não há dúvida de que ele tinha conhecimento da minuta do golpe que foi apreendida. O Igor, esse voto do ministro foi acatado pelos outros 4, portanto, uma maioria, uma unanimidade, 5 votos. Mas um dos votos que mais me chamaram a atenção foi o da ministra Carmen Lúcia. Você pode contar aqui para os ouvintes do Viva Voz o que a ministra falou? Pois é, o relator foi acompanhado, pelos outros 4 ministros da primeira turma e, ao aceitar a denúncia, Carmen Lúcia fez um voto contundente em defesa da democracia. Se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. O Igor, o voto do ministro Luiz Fux foi um voto muito importante, está repercutindo. Ele, ainda que tenha votado com o relator, tem feito algumas ponderações, E hoje ele falou sobre o caso daquela mulher que pichou a estátua da Justiça. O ministro pediu vista nesse processo e disse, inclusive, que gostaria de discutir a dosimetria da pena nesse caso,
Pois é, o ministro Luiz Fux fez elogios à denúncia do Ministério Público e concordou com o voto de Alexandre de Moraes ao citar a gravidade dos fatos de 8 de janeiro, mas também disse que juízes erram e adiantou que vai propor uma pena mais branda a Débora Rodrigues dos Santos, ela que pichou com batom a frase "perdeu, mané" na estátua que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal, na Estátua da Justiça, durante os atos golpistas. Confesso que, em determinadas ocasiões, eu me deparo com uma pena exacerbada. Nós julgamos sob violenta emoção após a verificação da tragédia do 8 de janeiro, mas eu acho que os juízes, na sua vida, têm sempre de refletir dos erros e dos acertos, até porque os erros autenticam a nossa humanidade. Debaixo da toga bate o coração de um homem. Além do ex-presidente, são réus Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Augusto Heleno, Anderson Torres, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto. Na próxima fase, os ministros vão interrogar os réus, ouvir testemunhas e, se necessário, colher novas provas. Depois, decidem se eles serão condenados ou absolvidos. Meninas. Obrigada pelas informações, Igor Cardim, em Brasília. Muita coisa para você comentar aqui com a gente, analisar aqui para a gente, Vera. Acho que a gente pode começar pela fala do ministro Alexandre de Moraes. Foram quase 2 horas de voto ali, trazendo os principais pontos da denúncia e tal. E o vídeo, né? Teve a apresentação do vídeo que causou ali uma contrariedade entre os defensores. Por qual motivo exatamente? O que isso pode impactar mais adiante? Eles ficaram contrariados, Débora, porque entenderam que os vídeos não constavam dos autos, não constavam ali das provas, não constavam da denúncia, e eles se sentiram pegos de surpresa com isso. Também não gostaram da conexão que o ministro fez entre as tentativas de golpe que ocorreram, segundo a denúncia do Gonê, ainda na vigência do governo Bolsonaro, e os atos atentatórios contra a democracia do dia 8 de janeiro. Então, com o vídeo, o Alexandre de Moraes estabeleceu um nexo causal e um nexo entre esses dois momentos, e também procurou se contrapor àquela tentativa de minimizar o que aconteceu em 8 de janeiro como se fosse uma coisa de tias ali de Tubarão, senhoras e mulheres que foram ali desavisadamente. Então, ele mostrou as imagens brutais para mostrar que aquilo ali era coisa de quem estava disposto a depor um governo eleito por meio daquele tumulto que provocar algum tipo de supressão da ordem institucional vigente. Então, os defensores não gostaram, mas tanto Alexandre de Moraes quanto Flávio Dino lembraram os precedentes em que esse tipo de expediente já foi usado em julgamentos da corte, o uso de recursos de multimídia, etc. Então, passou. Eu acho que foi inteligente da parte do ministro usar, ainda que ele aqui ou ali exagere no tom, ele não goste de ser contrariado, eu acho que tem alguns reparos a fazer, principalmente a ele depois, mas nesse momento eu achei que ele fez ali uma coisa para juntar os ministros coesos em torno dele e também para criar uma narrativa para fora, que é o que a defesa está tentando fazer a todo momento. Então, achei um voto duro, porém amparado na denúncia. Em todo momento ele falava, está na página tal da denúncia, mostrava os facsímiles da denúncia e fez isso para estancar essa tentativa de minimização do 8 de janeiro. Agora, Vera, esse voto do Fux, tanto ontem quanto hoje, né, ele tem feito alguns contrapontos, ainda que tenha votado ali junto com o relator. Isso pode indicar que talvez o Fux seja divergente também na análise do mérito? Eu queria te ouvir sobre isso. E outra observação que eu queria fazer, ele falou da dosimetria, né, no caso da mulher que pichou a estátua, mas a gente já tem mais de 200 condenações. O Fux vem votando, inclusive, por penas altas, né? Me lembro que o primeiro condenado foi uma pena de 17 anos e o Fux votou a favor. Ele quer rever a dosimetria só agora que caiu essa ficha? Exato, é porque esse caso virou um caso nacional, gerou comoção, fizeram essa tentativa de mostrar que ela tem 2 filhos pequenos, e ela tem realmente, etc., para criar uma empatia. E o momento foi muito oportuno para isso, porque calhou
de ser com mais algumas anulações de provas da Lava Jato. Então, o contraponto que os bolsonaristas fazem, que cola, que tem grande adesão, muita gente concorda com isso, e nem só quem é bolsonarista, mas muita gente concorda, é que anularam condenações de peixes grandes de corrupção, pegos ali na Lava Jato, para condenar a 14 anos alguém que aí, né, aquela coisa, só com um batom pichou a estátua da justiça. Só que não é disso que se trata. O que houve naquele dia foi uma tentativa de suprimir a democracia. Agora, voltando rapidamente, né, só para antes da gente partir para o próximo repórter, as falas, né, da ministra Carmen Lúcia e do ministro Flávio Dino sobre a possibilidade da ditadura matar. Né? A ministra Carmen Lúcia disse que a ditadura vive de morte, e algo nessa linha também foi dito pelo ministro Flávio Dino, que lembrou que no dia 1º de abril de 64 ninguém morreu, mas olha tudo que aconteceu depois, né? Justamente para deixar muito claro o grau do que vivemos, né? Exato, Débora. Ela lembrou muito bem que um golpe não se dá em um dia ou em um mês, mas sim com ações sistemáticas para desestabilizar politicamente um país, para criar ali animosidade com as instituições, para gerar uma demanda por ação, né? A demanda por ação ela não está lá, não é desde sempre que as pessoas estão na sua casa pedindo uma intervenção militar. Isso é incutido na cabeça delas. Intervenção militar já, as pessoas passam a repetir esses mantras, a se engajar nesse tipo de agenda, ir para a rua, ir para a porta de quartel, é tudo num crescendo. Então, a ministra foi muito didática em mostrar como nascem os golpes de Estado e como eles, uma vez bem-sucedidos, vão matando a democracia aos poucos e passam a matar também pessoas, como aconteceu aqui no Brasil. Ela até evocou o livro da historiadora Eloise Starling, que está saindo em capítulos e que trata dessas questões, né? Muito bem, acho que a gente pode voltar para Brasília. A Samantha Klein tem aqui mais detalhes sobre a oposição que vai pressionar a Câmara também e outras repercussões em Brasília após esse resultado. Pois não, Samantha? Oi, Débora, Carol e Vera. Bom, a gente tem aí, com certeza, já um movimento articulado entre os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro para aumentar a pressão pelo avanço do projeto de anistia para os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Depois de uma primeira derrota para a tramitação em regime de urgência, líderes do PL e partidos aliados a Bolsonaro vão pressionar o presidente Hugo Motta para levar o texto a plenário. Aliados do ex-presidente afirmam que a batalha se dará em torno desse texto. Segundo eles, já há deputados de 9 partidos que apoiam a matéria. O presidente Hugo Motta, inclusive, deve se reunir na próxima terça-feira com líderes da oposição que pedem o avanço desse projeto. Governistas, por sua vez, estão preocupados e fazendo as contas dos parlamentares que poderiam dar apoio ao texto. Tanto lados da esquerda quanto da direita vão fazer movimentos, estão convocando movimentos, manifestações aí para os próximos dias. É o caso do PSOL, que está convocando aí para o próximo final de semana em São Paulo, um ato pedindo nada de anistia, né, sem anistia, assim como a direita mais bolsonarista também está convocando o ato também em São Paulo. O objetivo aqui é verificar a popularidade dessa matéria e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, eu conversava agora com um líder evangélico aqui na Câmara e ele diz que é necessário preparar pesquisas sérias para saber se o PL da anistia é ou não de interesse do povo brasileiro. Eu também conversei com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias. Ele destaca que a defesa da anistia é o mesmo que tentar atrapalhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu acho que a maioria não quer levar a Câmara dos Deputados a uma crise institucional como essa. É entrar no meio de uma briga com o Supremo, no meio de um julgamento. Olha, eu quero aqui ser muito claro, direto contigo. Parlamentar, trabalhar pela aprovação da anistia e querer votar, ele está cometendo um crime, porque ele está querendo impedir que a justiça se concretize.
Parlamentar quiser votar nisso, ele está cometendo um crime passível de prisão preventiva. Ele que pague pelas responsabilidades, que tenha respeito pelas instituições brasileiras. E depois do julgamento por unanimidade da primeira turma do STF, que tornou Bolsonaro réu, o ex-presidente se defendeu e criticou tanto o rito no Supremo, assim como as provas coletadas pela Polícia Federal e a denúncia da PGR. Vivemos um momento ainda de intranquilidade no Brasil, por causa especial da criatividade de alguns. Ontem eu fui ao Supremo, a decisão foi na última hora, hoje resolvi não ir. Motivo? Obviamente eu não sabia o que ia acontecer. Mas vamos lá. Eu espero hoje botar um ponto final nisso aí. Parece que tem algo pessoal contra mim. E a acusação é muito grave. E são infundadas. Vocês. Obrigada, Samantha. Ô, Vera, Bolsonaro ativou o modo cercadinho e você publicou, inclusive, uma informação lá na cobertura ao vivo do Globo de que já há especulações de que o advogado poderia abandonar a causa diante da verborragia do cliente, né? As especulações que eu atribuí, né, vieram de ministros do próprio Supremo. Eles falaram, olha, o advogado Celso Villardi esteve aqui ontem e não falou nada disso que ele está falando. Eles concordam com essa estratégia? Eles concordam com ele ir lá e começar a atacar todo mundo? Eles chancelam essa linha? Então, dois deles chegaram a falar, olha, diante disso, não me espantaria se o Celso Villardi deixasse a defesa do Bolsonaro por não concordar com essa linha. De qualquer forma, muita coisa ainda vai acontecer agora nos próximos dias, porque tem outros passos a serem tomados. A gente vai saber daqui a pouquinho quais são exatamente esses passos. Mas você já tinha comentado, né, Vera, que o que foi levantado pelas defesas no dia de ontem, esses temas devem voltar agora nos próximos dias, nos próximos meses, né? Pelo que a gente tem de informação aqui, com as instruções, a partir das instruções, a gente deve ter uma retomada desse julgamento, da continuação desse julgamento só no segundo semestre, né? Mas, de qualquer forma, esses assuntos devem ser tratados novamente. Inclusive, a gente tinha uma informação aqui mais cedo da nossa reportagem de que as defesas de alguns dos réus já estão falando em tentar reduzir as penas, ou seja, eles já estão entendendo que a condenação vai acontecer. Eles viram um caminho na fala do ministro Luiz Fux sobre justamente, né, a Débora Santos, que é aquela que pichou a Estátua da Justiça, de que ele pode abrir uma corrente pela revisão de penas, e aí revisão de penas primeiro do 8 de janeiro, mas que depois podem ter reflexo sobre também os condenados do golpismo, por aquela questão de não se sobrepor em penas de crimes que são correlatos. Então, isso é uma discussão que vai haver na dosimetria, mas uma discussão para além disso, que eu antecipo na minha coluna de hoje, que teve consequências, é a discussão sobre uma outra possibilidade, a possibilidade de, depois de 2026, caso seja eleito um presidente bolsonarista, ele conceder a Bolsonaro e aos demais algum tipo de perdão judicial. E aí são 3 as formas de perdão judicial. Existe o indulto presidencial, que você concede coletivamente por decreto do presidente da República, então seria um indulto para Bolsonaro e outros condenados. Existe a graça, que é um tipo de perdão também concedido pelo presidente da República por decreto, que aí é individual e aí atingiria o Bolsonaro. E existe a anistia, que é essa que está sendo discutida pela Câmara, que o Bolsonaro voltou a defender hoje, e que aí é uma votação do Congresso e que é algo mais difícil. Todas as conversas que eu venho tendo mostram que o Bolsonaro antecipou a ideia de escolher um candidato da direita de olho em compromisso por parte desse candidato de que ele concorde com algum tipo de perdão presidencial. E aí vai se criar uma guerra com o Supremo Tribunal Federal, uma guerra talvez até de proporções maiores do que a gente já assistiu, porque o Supremo não vai aceitar nenhum tipo de indulto, nenhum tipo de graça, nenhum tipo de anistia. Acabei de publicar um post no meu blog do Globo, mostrando que o caso Daniel Silveira é um precedente para isso,
e que eles vão usar esse caso do Daniel Silveira para barrar qualquer tentativa de concessão de um desses perdões. E que eles duvidam que, na eventualidade de um bolsonarista ganhar a eleição em 2026, ele vá comprar essa guerra com o Supremo logo na largada. Então, momentos de emoção estão por vir na campanha, porque isso vai ser um assunto da campanha. Qualquer que seja o candidato bolsonarista vai ter de responder durante toda a campanha se, uma vez eleito, vai soltar o Jair Bolsonaro. E, uma vez eleito, vai haver uma guerra, vai haver uma crise, porque a gente sabe que o Bolsonaro ele cobra esses favores e ele exige esse tipo de lealdade. Então, mesmo que o Supremo corra, aqui muito entre aspas, né, para encerrar isso esse ano, para não contaminar o processo eleitoral, já está contaminado. O processo eleitoral já está marcado por essa condenação provável do Jair Bolsonaro. Não vai ter jeito de escapar. Assim como a eleição de 2018 se deu com o Lula preso, mas ele foi um personagem muito forte na eleição, também em 26 isso vai acontecer em relação ao Bolsonaro. Então vamos voltar para Brasília. A Isa Stassarini agora sim traz para a gente em detalhes o que acontece a partir de agora. Quais são os próximos passos? Pois não, Isa? Oi, Débora. Olha, os advogados dos agora 8 réus, contando com o ex-presidente Jair Bolsonaro, vão focar agora em tentar uma absolvição dos acusados e até, pelo que eu conversei com algumas defesas, reduzir o tamanho da pena. Para isso, pelo menos 4 dos 8, agora réus, me dizem que vão caminhar ali pelos sinais indicados pelo ministro Luiz Fux. Isso porque, como vocês estão falando, durante o julgamento da análise da denúncia, o ministro falou em excesso de penas, indicou que vai rever aí o tamanho da pena da mulher que pichou a estátua da Justiça com batom e ainda falou da diferença de tentar e cometer um crime, o chamado ato executório. Portanto, os indicativos de Fux acabaram sendo uma esperança para os advogados que, embora reconheçam o perfil mais punitivista e menos garantista do ministro, dizem que Fux agora adota uma linha bem mais ponderada em relação aos outros integrantes da primeira turma. O advogado do ex-ministro Anderson Torres, o Elmar Novak, disse que a linha adotada por Fux foi equilibrada e técnica. O ministro Fux ele foi muito coerente, ele falou tecnicamente sobre as questões, mas nada do que ele falou é uma surpresa para a defesa, porque é a linha do que a gente está buscando mesmo. Primeiro, a questão da delação, ela tem que ser realmente avaliada ao longo dessa instrução e desse processo, para ver o que realmente pode ser aproveitado. E segundo, quando ele fala sobre enquadramento penal, não é esse o momento, nós vamos discutir na instrução os fatos e depois, por óbvio, o seu enquadramento e a dosimetria. Então o que ele falou está corretíssimo, é coerente, mas também não foi nada diferente do que foi colocado pelo ministro Flávio Dino, em outras palavras, pela própria ministra Carmen. Então a gente está bem confiante que esse processo vai ser conduzido com a imparcialidade necessária. O tamanho da pena dos réus varia dependendo do crime. Bolsonaro, por exemplo, que é acusado de 5 crimes, a pena chega a 43 anos de prisão, mas com quem eu tenho conversado avalia que deve variar ali, caso ele realmente seja condenado, entre 25 a 35 anos. Depois do recebimento da denúncia contra o ex-presidente, hoje, no início da tarde, o advogado dele, o Celso Vilardi, falou em narrativa contra o ex-presidente. A materialidade que foi dita nesse julgamento é a materialidade do dia 8. O presidente não tem nem remotamente um envolvimento. E a segunda coisa, eu avisei que a defesa teria um prejuízo concreto com a questão de não ter a totalidade dos elementos de prova. O que aconteceu aqui? Trechos de diálogos, partes de depoimentos, não sabemos em qual contexto eles foram colocados. E muita gente tem dúvidas sobre possibilidade de prisão. Lembrando que isso só ocorre depois do trânsito em julgado, ou seja, após todos os recursos esgotados, que eles chamam de embargos de declaração. E só existe a possibilidade de prisão durante o processo se tiver algum risco, como, por exemplo, chance de fuga. E a prisão não é a única consequência, Os réus ainda podem ter alternativas de pena, como perda do cargo público ou mandato, inelegibilidade ou prestação de serviço à comunidade. Volto com vocês.
Obrigada pelas informações, Isa Staciarini. Agora, a Isa falou em absolvição, né, Vera? É claro que a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, esse é o papel da defesa mesmo, mas considerando que esse é o núcleo principal, haveria possibilidade de algum desses 8, agora réus, serem absolvidos? Vejo zero possibilidade. Eu acho que o ministro Fux pode fazer essa dosimetria de algumas das penas, tirar algumas das imputações, mas a absolvição completa, eu acho que a chance é igual a 0, Débora. Até salutar que tenha divergência, eu acho, né, gente? Quando sim, o Fux claro traz esse que sim. tipo de divergência, acho que é até importante, porque a gente tem um discurso aí dos réus, né, do Bolsonaro de que é perseguição, que é jogo de cartas marcadas, então acho que é importante que se debata, né? Direito não é ciência exata mesmo, E não. é importante você trazer isso, porque eu ouvi de gente lá de dentro do Supremo, ouvi de advogados importantes, que o ministro Fux pode fazer uma coisa inteligente, que é rever essas penas e esvaziar, por exemplo, esse discurso de anistia. Muito bem, meninas, a gente faz um intervalo agora, volta na sequência com o repórter CBN, logo depois tem Bruno Caraza para a gente falar de economia. E nós estamos de volta com o Viva Voz, já na linha com o nosso colunista de economia, Bruno Caraza. Boa noite, Bruno, tudo bom? Olá, Vera. Oi, Débora, Carol. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na CBN. Boa noite. Boa noite. Bruno, vamos voltar a falar de outro assunto que não seja Bolsonaro, porque nem só disso vive o Brasil, né? Inclusive, hoje, o mercado já reagiu bastante à ata do Copom, a ata da reunião da semana passada, em que o Copom mostra uma preocupação talvez maior do que tivesse ficado patente no comunicado logo depois da decisão, ainda com a inflação, dando a entender que o ciclo de alta de juros pode se prolongar um pouco mais, embora em doses menores. Explica para a gente o que a ata trouxe e se essa preocupação procede. É isso aí, Vera. Clima quente na política lá em Brasília, mas na economia também continua quente. Essa é a mensagem que o Banco Central passou na ata que foi divulgada ontem e que mexeu com os mercados hoje, agora que as pessoas vão lendo e vão buscando aí refletir e ponderar sobre os sinais que o Banco Central emitiu. O Banco Central afirmou que a economia brasileira continua aquecida, mercado de trabalho e concessão de créditos muito pujantes no Brasil. A gente vê também o cenário externo com Trump muito incerto, então várias vezes o Banco Central usou essas palavras, dúvidas, incertezas, riscos na ata, e também a questão fiscal, que o Banco Central puxou também a orelha aí do governo mais uma vez, falando que a questão fiscal preocupa, pressiona o câmbio, e tudo isso tem feito com que o Banco Central sinalizasse que talvez esse ciclo de alta de juros, que começou em setembro, lembrando que os juros estavam, a Selic estava em 10,5 em setembro, e agora, 6 meses depois, ela já está em 14,25, então é uma alta, foram 5 altas seguidas, e fazendo um impacto relevante na política monetária aqui no Brasil. E outro ponto que o Banco Central também chamou a atenção, que ele está preocupado com essa mudança que houve do patamar do dólar. O dólar deu até uma refrescada aí nos últimos meses, né? Mas se considerar em perspectiva, um ano atrás ele estava na casa de R$5 e agora está girando em torno de 5,70, 5,80. Então, é um aumento muito grande do dólar e o Banco Central já vê sinais que isso está impactando os preços dos produtos no atacado e isso pode vir mais cedo ou mais tarde ser repassado para o consumidor final. Então, todos esses sinais aí colocados pelo Banco Central que geram essa preocupação de que pode vir mais juros e que o Banco Central talvez não pare o ciclo de alta na próxima reunião, talvez venha mais nos próximos meses. Pois é, né, Bruno? E daí tem a preocupação também com a inflação, que acaba corroendo mais o bolso dos mais pobres, porque o que tem subido mais são justamente os alimentos, né? Isso pode ter impacto na popularidade do governo? É isso aí, Débora. Inclusive, a Fundação Getúlio Vargas, ela faz todo mês uma pesquisa que é a confiança do consumidor. Eles fazem uma entrevista com mais de 2.000 pessoas em 7 capitais do Brasil, praticamente todas as regiões, exceto o norte. E o dado que saiu agora
mostra que o consumidor está num clima mais pessimista desde novembro do ano passado, e uma das causas que a FGV aponta é justamente essa questão da inflação dos alimentos, que corrói o poder de compra das pessoas. O índice até deu uma melhoradinha nesse mês de março, mas ele foi concentrado nas nas famílias de renda mais alta, que ganham mais de R$ 9.600. Quando a gente olha as famílias de renda mais baixa, a faixa até R$ 2.100, e depois a faixa entre R$ 2.100 e R$ 4.800, a gente constata que o consumidor está mais pessimista, justamente por causa da inflação de alimentos e também por causa dessa alta de juros, porque essa faixa da população é uma faixa da população muito vulnerável, que muitas dessas pessoas estão inadimplentes, têm dívida em atraso e juros mais altos, então acabam pressionando o orçamento dessas famílias, o que faz com que elas tenham uma menor propensão a consumir. E do ponto de vista político, é justamente a classe na qual o presidente Lula tem perdido em popularidade, justamente essa faixa de renda mais baixa no Brasil. Então, tem esse componente econômico e tem o componente político também. Agora, Bruno, e a questão do crédito? O governo lançou esse crédito consignado, né, para os trabalhadores da iniciativa privada. Isso já é um movimento para tentar reverter a queda de popularidade, enfim, tentar dialogar um pouco mais com essa camada da população? É isso, Carol. Inclusive, você acabou de mencionar também outra iniciativa agora no Repórter CBN, né, falando do programa Acredita, que é outro programa de crédito do governo. Então, a gente vê que o governo já captou isso, que justamente nessas classes ele tem perdido popularidade, e esses programas que foram lançados agora, o Acredita, o novo crédito consignado e também a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, são todas iniciativas do governo para aliviar as condições financeiras justamente dessa parcela de renda mais baixa da população. O grande problema nisso, né, é que o Banco Central está preocupado com essas iniciativas do governo, e na ata ele até sinalizou isso de um modo um pouco sutil, né, ele não foi tão enfático nessa questão, mas o Banco Central deixou claro que está preocupado com essa falta de coordenação entre a política econômica do governo, que está incentivando o crédito, e o lado da atuação do Banco Central, que está tentando esfriar a economia. A gente sempre tem que lembrar que a atuação do Banco Central para combater a inflação é tentar subir os juros para tornar o crédito mais caro e, assim, diminuir o consumo. E com menos pessoas dispostas a tomar empréstimo e comprar, os empresários acabam sendo forçados indiretamente a conceder descontos nos preços e não reajustarem os preços dos seus produtos e aumentarem a inflação. Quando o governo vem do outro lado, estimulando o crédito, como é o caso do consignado, ou reduzindo impostos, que é o caso da isenção do imposto de renda, ele, na verdade, ele está estimulando o consumo da população e tornando mais difícil o trabalho do Banco Central de tentar forçar a inflação a cair. Então, a gente vê, essas iniciativas são positivas por um lado, mas de outro, do ponto de vista da ação do Banco Central para controlar a subida dos preços, a gente vê essa falta de coordenação do governo, e o Banco Central deixou isso claro na ata que ele soltou ontem. Bruno, obrigada, viu? A gente volta a se falar mais na semana que vem. Até. Combinado, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, Bruno. Tchau. Até. Intervalo. Fique com as notícias da sua região. 6h48 agora, de volta com o Viva Voz. E Vera, muitos ouvintes mandando perguntas sobre essa análise, esse julgamento que terminou hoje, com 8 pessoas se tornando réus no inquérito que investiga a tentativa de golpe. Esse que é o primeiro núcleo, considerado aí o núcleo mais importante. Queria trazer aqui algumas dessas perguntas. O Zé Henrique de BH e o César do Rio de Janeiro
perguntam sobre a possibilidade do julgamento em si, o julgamento do mérito, acontecer no plenário. Já falamos ontem que as defesas devem continuar fazendo essas solicitações. E o César até pergunta, por que as defesas insistem tanto em levar o processo para o pleno? Insistem porque acham que o colegiado é mais favorável. Teria 2 votos, pelo menos, a favor do Bolsonaro. Mas eu digo e repito, não mudaria a condenação. Agora, hoje, um ministro me explicou isso, porque eu mesma falei, olha, por que vocês não põem logo no pleno, resolvia essa polêmica, dava mais legitimidade ao julgamento? E ele me respondeu o seguinte, olha, todos os outros julgamentos similares estão acontecendo na turma. Por que puxaria justo esse para o pleno e não outro? Qualquer senador, qualquer deputado ia querer ser puxado para o plenário e isso afrontaria tanto o princípio da isonomia, ou seja, todo mundo tem direito a ser julgado pelas mesmas regras, quanto o do juiz natural, porque é verdade que já houve mais de uma interpretação, mas a interpretação atual é que isso tem de ser julgado pela turma e assim está sendo. Mais aqui uma pergunta que chegou de várias frentes. Tá? A Tânia, o Thiago Xeregatti, eles citam o que aconteceu com a Lava Jato, né? Que, segundo o Thiago aqui, deixou muita gente decepcionada porque ele acha que foi desmontada. Praticamente todos os condenados se viram livres da cadeia pelas mãos do STF. O fato do próprio STF estar julgando a tentativa de golpe desde o início não poderia, em algum momento, fazer com que tudo se torne pizza, porque isso também pode voltar a ser questionado. Pode voltar a ser questionado, mas com essa composição do plenário é muito difícil que seja revisto. O que aconteceu na Lava Jato é que a Lava Jato perdeu o apoio no plenário do Supremo. E isso aconteceu, é importante situar, depois que alguns ministros passaram a ser alvo da Lava Jato. Se estabeleceu uma guerra e eles mudaram uma série de entendimentos, inclusive quanto ao Foro de Curitiba, etc. Esse revisionismo em relação à Lava Jato, eu acho que é um mal pelo qual o Supremo vai pagar. É um mal de incoerência, é um mal de mostrar que age com casuísmo, e isso vai ser cobrado ao longo de todo esse julgamento. Havia provas muito robustas ali, havia gente confessando crimes, havia devolução de dinheiro, havia delações, havia um departamento inteiro para pagar propina, havia dinheiro no exterior que foi repatriado, então muita materialidade, e tudo isso vem caindo paulatinamente por terra desde que o Supremo mudou o seu entendimento, um entendimento consagrado, que levou inclusive a que eles reiterassem a prisão do próprio Lula, e depois, como se nada tivesse acontecido, mudaram tudo, dizendo, não, a gente ainda não tinha se debruçado sobre esses aspectos, passou a se debruçar depois, balela. A questão do Foro de Curitiba foi discutida desde o início, inclusive o ministro Dias Toffoli lá atrás reafirmou o Foro de Curitiba e tirou algumas outras coisas que não eram da Petrobras de Curitiba. Então, tudo isso já tinha passado pelo Supremo e houve, sim, uma revisão de postura do Supremo em relação a isso. E para a gente finalizar, porque tem mais informação de Brasília, a Carol já vai chamar aqui rapidamente, o Paulo pergunta se, em caso de condenação, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro poderia optar por delação premiada. Não, porque o princípio da delação premiada é que você delata para cima de você. Você delata alguém com função, com cargo e com maior poder na organização criminosa que você. Então, ele, como chefe da organização criminosa, descrito dessa maneira pelo Paulo Gonet, não poderia delatar, não. Gente, vamos voltar a Brasília. Samantha Klein está de volta, porque o ex-presidente Jair Bolsonaro parou ele na saída do Congresso e ela conta para nós o que aconteceu. Oi, Samantha. Oi, Carol. Olha, o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele chegou a ser interrompido por uma marcha fúnebre enquanto conversava com jornalistas pela segunda vez nesta quarta-feira, inclusive na saída do anexo 1 do Senado. Ele passou o dia com apoiadores na Casa Alta e acabou sendo surpreendido por essa manifestação. Vamos ouvir. Ele já estava fora. Pelo amor de Deus, que falta de... Presidente. Pode. Presidente, como que o senhor o papel do Eduardo nas eleições do ano que vem? Presidente, como que o senhor recepcionou a decisão da admissão da denúncia?
Bom, Bolsonaro se desconcertou um pouco, acabou rindo momentaneamente e seguiu respondendo às perguntas. Em certo momento, enquanto ele falava do deputado Eduardo Bolsonaro, que se licenciou do mandato e ficou nos Estados Unidos, alguém grita, tá na hora, Jair. E a cerca de 50 metros desse anexo 1 do Senado Federal, foi possível ver um trompetista tocando um jingle de Lula. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas suas informações. O irônico disso, meninas, é que justamente hoje, naquela longa peroração que fez ali no anexo do Senado, ao lado dos seus apoiadores, que fez várias críticas de novo à imprensa e várias críticas ao Supremo, às urnas, etc., Bolsonaro falou que as manifestações, quando pacíficas, elas fazem parte da democracia, etc. Então, ele não vai poder nem reclamar do trompetista que tocou a marcha fúnebre aí em relação a ele. E antes da gente encerrar, vamos falar um pouquinho de governo. O presidente Lula ainda está no seu giro pela Ásia, com vários ministros, vários parlamentares, e hoje ele falou a respeito de riscos para a democracia no mundo e outros temas. Quem traz as informações para a gente, porque está monitorando isso direto de Brasília, é a Ana Carolina Tomé. Boa noite, Ana. Boa noite, Vera. Após assinar mais de 80 acordos com autoridades e empresários japoneses, o presidente Lula, em discurso, afirmou que o mundo atravessa uma situação política difícil e falou em insensibilidade de alguns países. A afirmação de Lula foi vista como uma indireta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Nós entendemos que o mundo atravessa uma situação política difícil, uma situação econômica complicada e muita insensibilidade na relação política entre os Estados. Protocolos como o de Kyoto não foram cumpridos, acordos como o de Paris não foram cumpridos e alguns países já desistiram. Mais cedo, em outra agenda, o presidente Lula afirmou que a democracia corre risco no planeta com a eleição da extrema-direita negacionista e afirmou que não se pode defender o protecionismo porque ninguém quer uma guerra fria. Nesta última agenda, ao lado do primeiro-ministro japonês, o presidente ainda voltou a afirmar que a democracia corre riscos de desestabilização e lamentou conflitos pelo mundo e lamentou também a situação da faixa de Gaza e Ucrânia. Nós estamos vendo os países que simbolizavam a ação democrática sofrendo o risco de desestabilização pela função e participação da extrema-direita. Nós vimos o que está acontecendo na Europa, que era uma parte do mundo que só vivia em termos de tranquilidade. E hoje, depois da guerra da Ucrânia, o que nós estamos assistindo é a Europa voltar a se preparar para comprar armas, para investimento em seu armamento. O presidente também afirmou, Vera, que pretende avançar na relação Mercosul e Japão enquanto estiver na presidência do bloco, o que foi endossado pelo primeiro-ministro, que também destacou que enviará especialistas sanitários ao Brasil para avançar nas tratativas para abrir o mercado para a carne bovina e in natura produzida aqui no país. Lula ainda disse que é preciso ampliar a relação comercial com o Japão para patamares acima dos 17 bilhões de dólares registrados em 2011. Com você. Obrigada, Ana, pelas suas informações. Pois é, meninas, o presidente está nesse giro longo aí pela Ásia e com isso acabou ficando fora, né, desse momento aí bem quente politicamente, que é o da abertura da ação penal contra Bolsonaro e os outros, e também ainda não respondeu aos ataques muito diretos que o Bolsonaro fez contra ele, porque ele começou querendo falar da ação. Dado momento, ele jogou aqueles papéis para cima, passou a falar sobre tudo e todos e chegou a chamar o Lula de ladrão, né? Disse, eu no meu governo não soltei nenhum ladrão, etc, etc. Aí falou da questão da relação com a Venezuela, inventou lá umas tantas histórias a respeito do que o Lula teria se comprometido com o Nicolás Maduro, sem nenhuma prova a respeito, etc. Mas até agora o governo se mantendo muito calado, e eu acredito que isso seja uma orientação do presidente de não falar a respeito, deixar essa questão única e exclusivamente para o Supremo Tribunal Federal, o que, aliás, está correto. Dá um certo alívio para o governo nesse momento, né, Vera? Porque o presidente vinha aí acossado com queda de popularidade, teve aquele noticiário positivo com
o projeto da isenção do imposto de renda. Aí o Lula viajou e agora o noticiário virou, né? Em certa medida, sim, mas essa ata do Copom acho que traz uma preocupação com a com o prolongamento do ciclo de alta dos juros, e na volta, essa questão da inflação vai voltar a bater a porta do presidente e dos ministros. É um alívio temporário. Temporário. No Japão também, qualquer um vive alívio temporário. O melhor país do mundo, maravilhoso, tranquilidade, Vietnã e Japão, bom giro ali. Meninas, então até amanhã, Vera. Voltando amanhã tem mais Viva Voz a partir das 6. Amanhã tem mais Viva Voz. Vocês ficam agora com a terceira hora do ponto final e até amanhã. Tchau, tchau. Beijo, Vera.